O filho de um amigo meu perguntou para ele: pai, por que é que existe feriado que existe aqui no Brasil e que existe na Alemanha, onde mora o meu primo? E por que tem feriado que só existe no Brasil e não existe na Alemanha? Você saberia responder essa questão? Você não é inscrito no meu canal? Por favor, se inscreva, ajude o meu canal a crescer. E depois dê um like. Aí o meu amigo foi responder para o filho e explicou para ele que existem feriados, por exemplo, que são feriados religiosos e que podem acontecer nos países que têm a mesma religião. Então, Natal, Corpus Christi, Semana Santa acontece tanto aqui quanto na Alemanha. Mas que existem alguns feriados que são feriados nacionais, porque tem a ver com a história de cada país. Ele falou: a história do Brasil é diferente da história da Alemanha, por isso existem comemorações em datas diferentes. Aí o filho dele perguntou: e por que então o 7 de setembro é um dia importante para o Brasil? E o meu amigo tinha um pouco de dúvida se era o dia da proclamação da República ou se era da Independência. Então, rapidamente, ele recorreu à internet e trouxe a resposta para o filho. Falou: filho, no dia 7 de setembro foi proclamada a independência do Brasil. E o garoto ficou olhando para ele: pai, o que quer dizer isso? Ele falou: filho, é que se nós ficamos independentes é porque nós éramos dependentes. E nós éramos dependentes de Portugal. O que aconteceu? O príncipe Pedro, Dom Pedro, resolveu, juntamente com os seus amigos e os seus apoiadores, irem à margem do Ipiranga, gritar, tirar a sua espada e gritar: independência ou morte? Aí, como ninguém queria a morte, concordaram com a independência e o Brasil ficou independente de Portugal. Aí o garoto disse para ele: ah, pai, então é por isso que a gente fala português? E por que então não vieram os ingleses? Porque daí a gente não precisava aprender inglês, a gente já nascia falando inglês. As crianças nos surpreendem, né, com alguns comentários que elas fazem. Aqui em São Paulo, nós temos até o Museu do Ipiranga. Por quê? Porque diz lá que foi às margens do Ipiranga que o Dom Pedro I falou independência ou morte. É um lugar que você pode levar as crianças. Você sabe que, aliás, o palácio é muito bonito. Aquilo foi construído especialmente, tem um estilo, tem jeitão de palácio. Tem muitos quadros, até o quadro clássico do Dom Pedro falando independência ou morte. Então vale a pena você levar a criança para ela se inteirar um pouco mais da nossa história. Quando a criança tem curiosidade, a gente deve realmente responder à curiosidade da criança. E se ela perguntar coisas do nosso país, é muito bom para a gente responder, inclusive para ela entender as notícias que ela ouve de indígenas, de africanos, de gente se posicionando e tal. É bom, estou falando de crianças de 9 e 10 anos de idade. Então você vai explicar para ela, mas tem que começar a história um pouco diferente. Você tem que dizer que aqui no Brasil os índios viviam muito bem, durante séculos e séculos. De repente, os portugueses vieram e fizeram do Brasil uma colônia de Portugal. E as leis de lá é que valiam aqui no Brasil. E que com a independência nós ficamos livres de Portugal. E fale também que os portugueses trouxeram os negros africanos para trabalhar como escravo na mineração, na plantação, e ficaram aqui durante muitos anos na condição de escravos. Para a criança entender um pouco o que é essa especificidade do Brasil, que tem nas suas raízes os indígenas, os negros africanos e os europeus. Para quando ele ouvir o movimento dos indígenas, ele vai saber que eles moravam aqui antes dos portugueses chegarem e que os negros vieram em condições terríveis para serem escravos. Eu estou falando do 7 de setembro, tem que ser comemorado sim. Por quê? Comemoração, a palavra quer dizer memorar, quer dizer lembrar junto, comemorar um fato importante. O dia que seu país ficou livre é um dia muito importante. Brevemente nós vamos comemorar 200 anos de independência. E é muito bom que um país seja livre e independente. Agora, quando seu filho for maior, quando ele for adolescente, aí você pode comentar sobre outras coisas, o que é que torna um país livre. Mas isso depois que eles crescerem.